Fala, gurizada medonha! Que saudade de estar na sala de aula, né? Nada como uma quarentena para fazer a gente perceber o quanto é bom quanto é boa a liberdade. Pois bem, hoje então vou fazer um ensaio da primeira videoaula para vocês, tá? O conteúdo vão ser os indicadores socioeconômicos. O que acontece? Só para a gurizada ficar ligada. Tem uma turma que já está trabalhando isso, que já postei aí, já liberei no Moodle a aula sobre indicadores socioeconômicos, e tem outra turma que eu vou estar liberando na segunda-feira. E aí o que acontece? Vai todo mundo usar essa mesma videoaula para poder então estudar os nossos conteúdos. E o que eu recomendo para vocês, tá? Se puderem, assistam a videoaula no celular e no computador, abram os slides. Assim a gente consegue se comunicar melhor e entender melhor como é que funciona esse lance dos indicadores socioeconômicos. Então, para começo de história, bom dia e vamos começar pensando, tá? Vocês vão ver que no primeiro slide ali para vocês, está escrito: se no Brasil todos ganhassem salários equivalentes uns aos outros, como seria a vida da população em termos de saúde e educação? Recapitulando, para poder trazer uma resposta para essa pergunta, a gente já estava vendo algumas informações. Eu mostrei para os nonos anos a reportagem lá do jornal, né? Falando justamente sobre como está sendo essa desigualdade entre pessoas, a questão da falta de salário, o que implica, o exemplo dos R$50, lembra? Se vocês quisessem R$50 agora, pedia para quem? Era rápido que ia vir isso ou ia ser demorado? 130 quilos de papelão para R$50, durante um dia todo trabalhando, aquele exemplo do senhor lá do jornal. Vocês, rapidinho, conseguem pedir aí que rola uns R$50, né? E aí então o que acontece? A gente estava já recapitulando algumas informações. Eu pedi para vocês aqui, né? Eu pedi aqui para vocês, né? Trabalhar nas questões da página 28 e 29. Pedi que vocês trabalhassem as questões da página 30 e 31, né? E aí, depois a gente chegou também nas contradições e desigualdades. E aí a gente também começa a poder ter mais propriedade para falar sobre as questões dos indicadores socioeconômicos, né? E, em primeiro lugar, né, o que é IDH? Como é que a gente chega nesse entendimento do que são os indicadores socioeconômicos? O IDH, página 33, é uma referência importante. Índice de Desenvolvimento Humano. O que esse IDH ele fala? O que ele traduz para a gente? Em primeiro lugar, ele tem uma classificação que vai de 0 a 1. Tá? Onde 0 são os países com uma condição não tão boa, muito ruim, na verdade, se for no 0, até o 1, que são os melhores países com relação ao IDH. Em relação ao IDH, que sentido? Melhores países em que sentido? A gente pode falar então de saúde, renda e educação. Ou seja, tempo de escolaridade, acesso à saúde, por exemplo, acesso a um plano de saúde ou ao SUS, essas referências. E também a renda, o quanto que cada pessoa renda. Tem muita diferença entre um e outro? É pequena a diferença? Isso tudo serve para a gente poder construir essa análise de IDH. Pois bem, pedi que vocês dessem uma lida ali, né? Fizessem inclusive uma pesquisa para ver um país que tem um IDH muito bom e um país que tem um IDH já não tão bom, ou baixo no caso, né? E aí eu espero que vocês tenham feito isso. Põe lá no caderno que depois a gente vai retomar, depois a gente vai dar uma olhada. E aí, pessoal, eu cheguei nas questões de distribuição de riqueza, tá? E aí eu pedi que vocês fizessem a atividade da página 34, 1, 2, 3. Essa aula aqui já vem também falando de PIB, Produto Interno Bruto, que com certeza a gente vai estar sentindo na carne, agora com essa crise, a questão do PIB. Mas, né, então, como é que a gente pode associar PIB, IDH, tudo isso com relação aos indicadores socioeconômicos? Em primeiro lugar, vamos lá. Esse PIB, pessoal, esse Produto Interno Bruto, é como se a gente pegasse um saco e colocasse dentro desse saco toda a riqueza do Brasil. Explicando a grosso modo para vocês, tá? Só para ficar didático e vocês poderem entender de um jeito fácil. Pega um saco, põe toda a grana do Brasil, de todos os setores da economia. Dentro desse saco, então, misturando tudo, a gente vai saber o quanto que rola de dinheiro, quanto que o Brasil tem de dinheiro circulando aí, no comércio,
nos serviços, né? Enfim, nos setores da economia. E isso diz muito sobre como o Brasil, como um país anda, bem ou mal. Pois bem, isso aí depois que a gente pode falar sobre a regionalização também do IDH, de acordo com o IDH. O que é isso, né? Para que serve? Bom, como eu estava falando, né? O Índice de Desenvolvimento Humano ele vai sempre significar, slide 3, vai significar o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi desenvolvido, ele foi criado pela ONU, né? Lembrando, ONU, Organismos Internacionais, Organização das Nações Unidas. Ele faz então essas comparações entre países para poder medir, para poder avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico de qualquer população do mundo. O relatório ele é anual, certo? E ele é elaborado pelo Programa das Nações Unidas, para o Desenvolvimento, PNUD, órgão então que é da ONU. O que a gente então tem que entender e lembrar? Vou reforçar, vou repetir, vou ser chato. A gente, para saber como que funciona o IDH, a gente tem que pensar a questão de saúde, expectativa de vida ao nascer, a gente tem que pensar na questão de educação, média de anos de estudo de adultos, né, e anos esperados também para crianças. Então vejam, dentro desse índice que compõe o IDH, a gente tem uma análise para adultos e para crianças. Para jovens, crianças vocês não aceitam. Então, o ensino básico que vocês estão inseridos é uma parte dessa análise do tempo de educação. E também a gente tem que falar da questão da renda, padrão de vida, né? A média de renda nacional bruta. Isto tem base na condição de compra de cada um. Porque, claro, quanto mais se ganha, mais se compra. Vamos lembrar mais um exemplo da sala de aula? Quanto que custa aí a mensalidade do colégio? Quanto que custa um rancho? E quanto que é o salário mínimo no Brasil? Qual é a capacidade de poder de compra de cada pessoa? Certo? E aí, então, tendo essas referências, anota aí, isso é importante. Tendo essas 3 referências, a gente consegue entender o IDH, certo? Depois, o que a gente tem que falar também? Eu acho que é o 5º slide, se eu não me engano, a gente consegue ver ali uma tabela, 3 tabelas na verdade, são 3 prints que eu dei, mostrando essa relação de IDH entre os países. Confere ali, tu vai ter uma noção, tá? Percebam, o pior índice, ele está deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver, na Gâmbia, correto? Com 0,452. Minto para vocês. O pior índice com relação ao IDH é a República Centro-Africana, 0,352. O Brasil está na pontuação 0,754. Deixa eu dar uma olhadinha, me lembrar da posição dele aqui, deixa eu ver se eu encontro. Brasil. 80ª posição, mais ou menos. Deixa eu ver. Isso daí, deixa eu dar uma conferida. Itália, Espanha, República Tcheca, Noruega, Austrália, Suíça. Cadê o Brasil? Não estou enxergando aqui não. Opa! Enfim, tá? Depois eu trago para vocês, na próxima videoaula, eu trago para vocês a posição específica do Brasil, tá? Não vou achar agora e não vou perder muito tempo aqui não. Então, só a título de curiosidade, para vocês terem conhecimento, tá? Feito isso, tenho pouca memória aqui para gravar vídeo, então vou ter que acelerar um pouquinho, tá? Eu botei uma charge para vocês também darem uma olhadinha e responderem. Essas perguntas da charge, essas A, B e C, respondam no caderno. E aí o que diz ali? Concentre-se na charge abaixo para refletirmos juntos. A ONU coloca o Brasil na lista de países com alto índice de desenvolvimento humano. Então quer dizer, o Brasil está entre os melhores. O 0,754 torna um índice alto para o Brasil. Positivo, ok? Mas agora vamos pensar. O que observamos na charge sobre o IDH condiz com a capa do jornal ou não? Por quê? Então dá uma analisada ali. Na capa do jornal está escrito: Brasil entra no grupo de elite do IDH. Depois, questão B. Como pode existir pessoas sem residências no Brasil se estamos no grupo de elite da classificação do IDH? Cita 2 elementos, a questão C daí, cita 2 elementos vistos na charge que demonstram haver diferenças sociais no Brasil. Vamos lá, responda essas questões e vamos ver a que conclusão a gente chega. Será que o IDH ele revela por si só a realidade de cada país?
fica o questionamento no ar para vocês depois, quando estiverem respondendo, pensarem sobre isso. Depois, deixa eu ver aqui, a gente segue os nossos slides falando justamente sobre os novos índices de desenvolvimento humano. O que acontece, gurizada? Não, o IDH por si só não transmite a realidade dos países. Existem outras informações que precisam ser analisadas para a gente, então, poder, né, de fato, saber qual é a condição socioeconômica de um local, de um país. Dá uma lida no material, ó, sino da igreja, deve ser 6 horas. Dá uma olhada no material que é do slide, justamente nesse que tem o título, Os Novos Índices de Desenvolvimento Humano. Ali a gente vai poder ver o IDH-AD, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade, o IDG, que é o Índice de Desigualdade de Gêneros, e também o IPM, que é o Índice de Pobreza Multinacional, certo? Tem depois, num dos slides, uns balãozinhos com cada um dessas siglas, desses termos aí, desses termos, desculpem. E aí vocês escrevam no caderno o significado de cada um deles. É uma pesquisa básica, super fácil, tá bom? Feito!